Bom dia, pessoal. Vamos apresentar um vídeo da disciplina Produção de Trabalhos Acadêmicos, professora Samília Alexandre de Souza, discentes Maria Jusilene e Renata Menezes. O nosso tema foi sobre modalidade de trabalhos acadêmicos. Então, para começar, vamos falar sobre sinopse. O que é a sinopse? Sinopse é uma espécie de síntese de uma obra literária, científica, etc. E tem a intenção de despertar o interesse pela obra original através de um breve resumo. É uma versão mais curta de um texto que faz com que o leitor entenda os principais pontos antes de ler totalmente. A sinopse é escrita pelo autor do texto ou da obra em questão. É isso que a diferencia de resumo. Bom, como vemos aí, a sinopse, ela vai despertar ou não o interesse do leitor sobre a obra principal. É tipo um pequeno resumo que, através dele, as pessoas vão ler, aí vão se interessar ou não pelo conteúdo principal. A próxima modalidade de trabalho acadêmico vem o resumo. O resumo é uma apresentação de forma abreviada de pontos relevantes de um documento. O aluno pode resumir o texto com as próprias palavras, mas tem que manter-se fiel à ideia do autor. Pronto, vemos então que o resumo ele é escrito onde se elenca os principais pontos de um texto. Ele vai apresentar de forma abreviada os principais pontos do texto. E sempre não pode fugir da ideia do autor. De acordo com a ideia do autor. Aí o resumo pode ser indicativo, crítico. O resumo indicativo foca nos principais temas da obra. Já o resumo crítico, ele vai apresentar a opinião do autor sobre a obra. Aí agora a próxima modalidade é a resenha. A resenha é sintetizar uma obra expondo de maneira crítica sua opinião. Tem a intenção de avaliar uma obra apresentando seus pontos positivos e negativos. Então, a resenha, diferente do resumo, o autor da resenha vai criticar ou elogiar, vai apresentar os pontos negativos e positivos da obra principal, né? Então, a resenha pode ser informativa, quando apenas é exposto o conteúdo do texto. Crítica, quando o autor se manifesta sobre o valor e o alcance do texto analisado. E também crítica informativa é quando ele expõe o conteúdo e tece comentários sobre o texto, tece sua opinião sobre os valores do texto. Agora eu vou falar um pouco sobre relatório. Existem 3 tipos de relatório. O primeiro é o relatório crítico, quando surgem opiniões e apreciações do autor no corpo do texto. E tem um relatório de síntese, são relatórios mais simples, que apresentam um resumo sobre determinada atividade, por exemplo, um relatório sobre um filme assistido em sala. E o relatório de formação, quando há um desenvolvimento de um projeto ou pesquisa, são desenvolvidos relatórios conforme o desenvolvimento da pesquisa. Ou seja, eles são relatos ou artigos ou estratégias do desenvolvimento do trabalho. O crítico, ele vai falar um pouco sobre o posicionamento, as opiniões sobre um determinado assunto ou sobre determinado texto. E o relatório de síntese geralmente é feito sobre filmes ou alguma coisa relacionada a isso. Geralmente é feito mais no ensino médio, a gente faz bastante relatório de síntese. E o relatório de formação geralmente é desenvolvido em trabalhos, quando a gente, por exemplo, é muito comum no PIBID, desenvolver no final do projeto um relatório de formação. E ele vai dizer como você desenvolveu esse projeto, a metodologia aplicada, os objetivos, o que você alcançou com esse projeto. E o próximo é TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O que é o TCC? O TCC é um trabalho de conclusão de curso, como já diz, que o aluno faz no final do seu curso
E a partir do TCC é como se fosse uma avaliação final. E com a nota que você vai obter dele, você vai ser aprovado ou não. Ele tem um prazo estimado para você desenvolver ele. E na grade curricular ele também é obrigatório para a conclusão do curso. Qual é a estrutura do TCC? A estrutura do TCC ela é mais complexa. Ela vem a capa, contracapa, tem onde você vai colocar seus agradecimentos, sua frase, tem de ter o abstrato, que é o resumo em inglês, e ele tem que ter introdução, capítulo, o sumário também é muito importante, é essencial no trabalho. E uma coisa que é muito importante e tem que ser as regras da ABNT. O TCC ele é composto pelas regras da ABNT. Você tem que estar nos padrões da ABNT e nos padrões da universidade que você está cursando. E para iniciar o TCC, o aluno deve ter um tema para o trabalho, que deve ser escolhido com base em determinados critérios, que inclui o primeiro, afinidade com o tema. O aluno, para desenvolver o TCC, é importante ele ter afinidade com o tema que ele vai desenvolver. Já que ele vai passar um bom tempo trabalhando com esse tema, ele tem que ter muito conhecimento, ele tem que ler e buscar sobre o assunto que ele quer tratar no seu TCC. Relevância para a comunidade científica e para a sociedade. Então, para você formar um TCC, você tem que ver se esse tema que você quer, ele é relevante e se ele vai ter alguma contribuição, tanto para a relação da comunidade científica, quanto para a sociedade. E o terceiro passo é a existência de biografia suficiente. Por exemplo, se eu quero um tema, eu tenho que ver se existe biografias com que eu possa ler e me inspirar para fazer o meu TCC, porque existem muitos temas que não tem, um assunto que não é muito relevante, que não tem tanta importância. E o quarto, inovação, respostas a uma questão, dúvida que ainda persiste. Então, ele tem que ser inovador, tem que ter respostas a uma questão e dúvidas que ainda persistem. Então, as nossas referências aqui sobre esse trabalho, onde a gente buscou para trazer aqui o nosso desenvolvimento e explicar um pouco sobre trabalhos acadêmicos.